Imagine um objeto capaz de confirmar uma das histórias mais importantes da humanidade: o Sudário de Turim. Este pano de linho, também conhecido como o Santo Sudário, é uma das relíquias mais enigmáticas de todos os tempos. O que você pensaria se as descobertas científicas mais recentes pudessem não apenas confirmar aquilo em que muitos acreditam há séculos, mas também reforçar a veracidade de um dos momentos mais fundamentais da fé cristã? É o que dizem recentes análises de uma amostra do sudário, feitas por um novo método de dispersão de raio-x, que revelou que a relíquia seria datada de 2000 anos atrás, ou seja, a mesma época em que Jesus viveu. Vamos nos aprofundar nesse mistério, analisando do ponto de vista da fé e da ciência. Além disso, surpreendentemente, uma inteligência artificial recriou o rosto de Jesus Cristo com base na imagem do Santo Sudário, oferecendo a imagem mais nítida e detalhada de Cristo já vista. Prepare-se para uma viagem fascinante onde a fé e a ciência se encontram. Vamos explorar os segredos que cercam o Sudário de Turim e revelar aspectos que você nunca imaginou. Este vídeo promete desvendar mistérios e oferecer insights que vão além do que você já conhece. Assista até o final e prepare-se para ser surpreendido. Antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos que exploram os mistérios da história e da ciência, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. A história do Sudário de Turim. Durante décadas, o sudário foi objeto de fascínio, fé e controvérsia. A imagem de um homem gravada em seu tecido, com marcas de ferimentos que coincidem com a crucificação de Jesus, sempre gerou debates acalorados. No entanto, em 1988, o mundo foi abalado por um estudo de datação por carbono 14 que parecia desacreditar a relíquia, datando-a como medieval e não como contemporânea a Cristo. O sudário, segundo esses estudos, seria uma falsificação, uma criação de tempos muito posteriores. Mas a história do Sudário de Turim é muito mais complexa e enigmática do que parece. A Bíblia menciona nos evangelhos que, após a crucificação, Jesus foi envolto em um pano de linho por José de Arimateia. Quando Pedro e outros discípulos foram ao túmulo e encontraram no vazio, tudo o que restava eram os lençóis que haviam coberto o corpo de Jesus. Mas depois disso, o sudário desaparece da narrativa bíblica, mergulhando em um silêncio que durou séculos. Então, como o Sudário de Turim reapareceu na história? Após essa menção na Bíblia, a relíquia parece ter sido envolta em uma aura de mistério, com histórias que sugerem que ele foi levado para Constantinopla e mantido em segredo por séculos. No entanto, foi apenas por volta de 1354 que o sudário reapareceu, desta vez nas mãos de um cavaleiro chamado Geoffroy de Charny, na França. Desde então, ele tem sido preservado e venerado como uma das relíquias mais sagradas do cristianismo. E aqui entra uma parte ainda mais intrigante dessa história: os Cavaleiros Templários. Esta ordem secreta de cavaleiros, conhecida por seu papel nas cruzadas e pela proteção dos peregrinos cristãos, pode ter tido um papel crucial na preservação do sudário. Bárbara Frale, pesquisadora dos arquivos secretos do Vaticano, revelou que o Santo Sudário teria desaparecido durante o saque de Constantinopla em 1204 e reaparecido no século XIV. Frale, escrevendo no L'Osservatore Romano, explicou que seu estudo sobre o julgamento dos Cavaleiros Templários trouxe à tona um documento revelador. Nele, Arnaud Sabatier, um jovem francês que entrou na ordem em 1287, descreveu uma cerimônia secreta de iniciação em que foi mostrado um pano de linho com a imagem de um homem, que ele deveria venerar beijando seus pés 3 vezes. Ela também observou que os templários foram acusados de adorar ídolos, especialmente uma figura barbada. Mas, na verdade, segundo ela, o objeto venerado era o sudário. Os cavaleiros templários o teriam resgatado para protegê-lo de grupos heréticos como os cátaros, que negavam a verdadeira humanidade de Cristo e, portanto, sua crucificação e ressurreição. A história dos templários é tão envolta em mistério quanto a do próprio sudário. Fundada durante a Primeira Cruzada, a Ordem dos Cavaleiros Templários cresceu em poder e riqueza, até ser suprimida violentamente pelo rei Filipe IV da França no início do século XIV. O rei acusou os cavaleiros de heresia, em parte para se apoderar de suas riquezas, e a ordem foi desmantelada.
Mas o sudário, segundo muitos relatos, foi mantido em segredo por esses cavaleiros até reaparecer na França, justamente na época em que a ordem foi suprimida. Poderia esse pano ser o próprio sudário de Turim? Muitos acreditam que sim, o que adiciona uma camada ainda mais intrigante a essa relíquia já enigmática. Com o tempo, o sudário foi transferido para a cidade de Turim, na Itália, onde permanece até hoje. Ele tem sido mantido na Catedral de Turim desde 1578, onde foi construída uma capela especialmente para abrigá-lo. Ao longo dos séculos, ele foi exposto ao público em diversas ocasiões, atraindo milhões de visitantes e alimentando a devoção à sagrada face de Jesus, que muitos acreditam estar representada no tecido. No entanto, as controvérsias sobre sua autenticidade nunca cessaram. Em 1988, a datação por carbono 14 parecia ter colocado um ponto final na discussão, sugerindo que o sudário era uma criação medieval. Mas como explicar a imagem misteriosa no tecido? Como justificar a precisão dos ferimentos que coincidem com uma crucificação romana? Como explicar a ausência de pigmentos ou corantes na formação da imagem, que se revela como um negativo fotográfico, com variações de luminosidade que criam um efeito tridimensional? As recentes análises, utilizando um novo método de datação de fios de linho antigos, baseado na dispersão de raios-x de ângulo amplo, WAXS. Esse método é uma técnica avançada que permite aos cientistas analisar a estrutura interna de materiais muito pequenos, quase em nível atômico. Pense no WAXS como uma espécie de raio-x super detalhado, que é capaz de investigar como as partículas dentro de um material estão organizadas. Quando um feixe de raios-x atinge o material, ele é espalhado em várias direções. Ao medir esses ecos dos raios-x, os cientistas conseguem entender como as moléculas e átomos estão arranjados, especialmente em materiais que são muito bem organizados, como cristais. No caso do sudário de Turim, essa técnica foi usada para analisar a idade do tecido, observando a degradação das fibras de linho. É uma abordagem mais precisa e moderna, que pode oferecer uma visão mais clara sobre a verdadeira antiguidade da relíquia. Na aplicação ao sudário de Turim, uma pequena amostra do tecido de aproximadamente 0,5 mm por 1 mm foi retirada de uma área próxima ao local previamente datado por radiocarbono em 1988. A técnica WAXS gerou perfis de dados unidimensionais integrados, comparando-os com uma amostra de linho datada de 55 a 74 d.C., obtida no cerco de Massada, em Israel. A análise mostrou que o nível de envelhecimento natural da celulose no sudário de Turim indica uma idade muito superior à proposta pela datação de 1988, sugerindo que ele pode ter cerca de 2.000 anos. Esse estudo trouxe à tona uma nova perspectiva, coincidindo exatamente com o período em que Jesus viveu. Isso sugere que o sudário de Turim pode ser, de fato, o pano que envolveu o corpo de Cristo após a crucificação. E não para por aí. Foram encontradas amostras de pólen no tecido, originárias da região de Israel e datadas da época de Cristo, reforçando ainda mais essa possibilidade. Cada nova descoberta parece montar um quebra-cabeça que, quando completo, aponta para uma conclusão impressionante. O sudário de Turim pode ser a relíquia autêntica que muitos acreditam ser. Mas como explicar a discrepância com a datação por carbono 14, realizada em 1988? A chave pode estar no incêndio que o sudário sofreu na Idade Média quando foi remendado. As amostras contaminadas por esse evento poderiam ter distorcido os resultados dos testes anteriores. Agora, com técnicas mais avançadas, a verdadeira idade do sudário pode estar finalmente sendo revelada. Se essas descobertas se confirmarem, o impacto na fé cristã e na história como a conhecemos seria imensurável. Recentemente, o jornal britânico Daily Star utilizou o Midjourney, uma inteligência artificial, para recriar o rosto de Jesus Cristo com base na imagem do Santo Sudário. Essa simulação revelou a imagem mais nítida e detalhada já vista, mostrando como Jesus poderia ter sido de acordo com a relíquia. A recriação foi feita em comemoração aos 90 anos desde a primeira exibição pública do sudário em 4 séculos, surpreendendo o mundo com uma nova perspectiva sobre o rosto de Cristo.
Entretanto, é importante interpretar essas novas descobertas com cautela. O estudo publicado pela editora MDPI, que tem uma reputação controversa, é preliminar e teórico. O método de datação usado é novo e pouco testado, com os próprios autores enfatizando que as conclusões são teóricas. A pesquisa também se baseia em suposições, como a umidade histórica do linho, que não são bem documentadas. Além disso, os resultados deste estudo não se alinham com a datação por radiocarbono, amplamente testada e confiável. Sem contar que o manto já foi tão manuseado e contaminado, passou por um incêndio que é difícil conseguir alguma datação confiável. A análise do sudário de Turim continua a intrigar especialistas e crentes ao redor do mundo. Apesar dos avanços científicos que datam a relíquia em cerca de 2000 anos e confirmam que o linho veio da região de Israel, surge a pergunta: poderia realmente ser a manta que cobriu Jesus Cristo? Ou seria apenas de um contemporâneo dele? Embora o sudário continue a ser um tema de intenso debate, a Igreja Católica não se pronuncia oficialmente sobre sua veracidade, mas o trata como uma relíquia sagrada, e essa nova recriação reforça ainda mais o fascínio e o mistério que o rodeiam. Em 2015, o Papa Francisco visitou Turim em homenagem ao artefato, reconhecendo a importância espiritual que ele possui para milhões de cristãos. Apesar disso, o sudário de Turim, com sua história envolta em mistério, permanece como um testemunho silencioso, agora mais próximo do que nunca de ter sua autenticidade confirmada. Estamos finalmente diante da prova de um dos maiores eventos da história? Cada nova descoberta nos leva um passo mais perto de desvendar a verdade por trás desse artefato antigo. Será que estamos prestes a desvendar um dos maiores mistérios da fé cristã? Só o tempo e a ciência dirão. Antes de chegarmos à despedida final, gostaria de compartilhar uma reflexão pessoal. A fé, para mim, sempre foi um conceito complicado. De acordo com o dicionário, fé é acreditar em algo ou alguém sem a necessidade de evidências concretas. Eu costumava achar difícil entender por que as pessoas acreditam sem provas palpáveis. No entanto, minha visão sobre isso tem evoluído. Acredito que a fé não depende de um objeto específico ou de evidências externas. Ela é uma experiência profundamente subjetiva e interior. É uma escolha de acreditar no que ressoa com nosso coração, mesmo quando não temos provas concretas. Pessoalmente, eu gostaria que o sudário de Turim fosse real, pois isso poderia oferecer uma confirmação tangível para minha crença. Mas, no fundo, aprendi que a fé verdadeira é sobre confiar em algo que vai além das provas físicas. É uma jornada íntima, e eu ainda estou aprendendo a navegar por ela. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários suas opiniões e teorias sobre o sudário de Turim. Estamos ansiosos para ouvir o que você pensa. Até mais, e fique bem.